Daí, pessoal, mais uma resolução. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de. Bom, então o que está acontecendo aqui, né? O uso do princípio de Arquimedes, né? Eu quero aqui elevar esse objeto, ó, que está aqui na superfície da água, dentro desse recipiente, né, com formato de paralelepípedo, formato de bloco. Eu quero, por imersão, por colocação de bolinhas, né, de esferas aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, enfim, eu vou colocando aqui 5, eu vou colocando bolinhas aqui dentro e, claro, o nível do líquido aqui vai subindo, né, pelo princípio de Arquimedes, que diz que o volume do corpo mergulhado equivale ao volume do líquido por ele, ou seja, por este corpo deslocado. O volume deslocado de líquido equivale ao volume do corpo que é totalmente mergulhado nesse líquido. Pois bem, então eu preciso definir o quanto de volume eu subirei, o quanto de volume eu aumentarei desde 8 centímetros até 15, né? Eu quero que esse nível aqui, ó, de 8 passe para 15. Então deixa eu colocar mais em cima aqui, vou colocar em outra cor. Olha só, eu quero que a água chegue aqui, ó, mais ou menos, né? Toda a altura é 17, então vou considerar que eu tenho aqui uma fuga, né? Um desconto de 2 aqui, ó. Supondo que isso aqui seja 2. Então aqui eu tenho, para fechar os 17, eu tenho 7. Né? Então aqui 2 centímetros e aqui 7 centímetros, onde vai resultar o 17. Ou então eu ainda posso pegar, como eu quero chegar à altura de 15, e eu já estou em 8, 15 menos 8, 7 centímetros. Então eu sei que o líquido, o nível do líquido deverá subir 7 centímetros. Então eu preciso calcular o volume do líquido, o volume de água correspondente a essa camada, né? A esse bloco de água aqui, ou seja, o volume deste paralelepípedo. Bom, sabemos que volume de paralelepípedo é dado pelo produto das três dimensões, comumente chamadas de A vezes B e vezes C. Então, o volume deste bloco, eu tenho o A aqui, eu vou considerar o comprimento aqui, 4, vezes o B aqui, ó, a largura, né, ou a profundidade, como queiram. Então, aqui B é 3, então isso se relaciona à área da base. E vezes a altura do líquido. Bom, a altura não é 8, 8 eu já tenho. A altura será o 7, que é o tanto que eu quero que suba aqui o nível do líquido. E aí, esse volume vai resultar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Então, aqui eu tenho 84 centímetros cúbicos, o volume do paralelepípedo. Como cada bolinha tem um volume de 6 centímetros cúbicos, observa que aqui ele já me deu o volume da esferinha, né, da bolinha. Ele poderia ter dado o raio dessa bolinha para eu calcular o volume. Eu usaria volume de esfera igual 4 vezes o π. Aí esse π seria fornecido provavelmente no valor 3 para facilitar aí os cálculos. 4 vezes o π vezes o valor do raio ao cubo.
divididos por 3. Então ele poderia ter dado nesse formato, né, o volume de cada bolinha, para que tu fizesse o cálculo através da medida do raio. Então também poderia ter vindo assim essa questão, mas ele preferiu já colocar o volume da esfera, ou o volume de cada bolinha, como um valor numérico. Já me disse que vale 6 centímetros cúbicos cada um. Ora, então significa que para eu calcular quantas esferas, ou de quantas esferas eu preciso para atingir esse 84 centímetros cúbicos, lembrando que cada vez que eu mergulho uma esfera, eu subo um volume de líquido correspondente ao volume dessa própria esfera. Então, para atingir 84 centímetros cúbicos, basta eu dividir, então aqui, ó, número de esferas. Eu divido 84 por 6. 84 divide por 6, 8 por 6 dá 1, vezes 6, 6, me sobra aqui 2. 24, 24 por 6 dá 4, 4 vezes 6, 24, zerou. E aí então eu tenho 84 por 6 igual a 14, ou seja, eu preciso de 14 esferas para dar uma equivalência ao volume da coluna d'água de que eu preciso aqui para atingir os 15 centímetros, ok? Então, alternativa A. E aí, temos essa resposta. Antes de propriamente finalizar o vídeo, eu quero comentar que essas alternativas, na minha opinião, elas estão mal organizadas ou mal formuladas. Por quê? Porque supondo que um aluno com conhecimento extremamente deficiente neste assunto, né, não conhecendo que o volume do corpo mergulhado é igual ao volume deslocado, não conhecendo aqui a expressão que define o volume do paralelepípedo, enfim, um aluno com uma deficiência bem grande na resolução dessa questão. Mas pelo enunciado, ele olha para cá e lê, quer saber o número mínimo de bolinhas necessárias. Então, seguindo essa ideia de número mínimo de bolinhas, ele vem para as alternativas e, casualmente, o número mínimo de bolinhas das alternativas é a própria resposta. Então, se ele faz esse raciocínio extremamente equivocado, totalmente equivocado, e assinala a letra A, mesmo assim, ele ainda vai acertar essa questão. E aí ele fica competindo de forma igualitária nessa questão com aquele aluno que fez todo o raciocínio, né, que não é um raciocínio assim tão complicado, mas que fez todo o raciocínio correto para atingir a alternativa A. Ele, como fez um raciocínio equivocado e também marcou a letra A, ele fica em igual condição para esta específica questão. Então eu acho que esse 14 aqui deveria ser colocado ou na B ou na C, sendo colocado, sei lá, eu colocaria assim, ó, A, B, C, D e E. Aí eu colocaria, por exemplo, aqui 10. Vou colocar aqui, vou melhorar. Colocaria aqui 11, 12, sei lá, 13, 14 e 15. Seria um modelo. Aí nota que o valor da resposta, que é o 14, não é o menor valor, estaria aqui na letra D. Claro que aí poderia também se fazer outros cálculos aí paralelos para justificar, por exemplo, se o aluno, em vez de utilizar aqui só o 7, utiliza todo o 15, por exemplo, substituindo aqui por 15, né? Enfim, daí outros possíveis erros. Mas a colocação desse 14 aqui como valor mínimo na letra A, eu acho que não ficou muito adequado. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.